sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Boa noite, queridos irmãos deste trabalho. Boa noite, Bruna, Sandro, Lide. Boa noite a todos os irmãos que nos ouvem, que nos permitem estarmos em vossos lares, na vossa companhia. Rogando que os benfeitores amigos nos auxiliem, nos envolvam em muita paz, em muita harmonia, para um bom andamento da nossa roda de conversa, e que possamos, com o auxílio da doutrina espírita, trazer os esclarecimentos que tanto nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. Já para que os irmãos possam deixar o seu boa noite, eu convido a Lide. Deixa o teu boa noite inicial, Lide. Olá, boa noite, colegas, boa noite, amigos que estão em casa,
É uma alegria imensa estar aqui participando de mais uma roda de conversa. E é sempre um privilégio poder trabalhar com vocês, meus amigos queridos. Eu quero que todos tenham uma roda de conversa bem proveitosa. Obrigada, Lide. Sandro. Boa noite, queridas colegas. Estamos aí de volta mais uma vez, felizes por podermos estar aí desenvolvendo esse trabalho, um trabalho que nos alegra, né? E esperamos que possa alegrar também aqueles que nos ouvem, né? Nessa tarefa tão encantadora que é divulgar a doutrina espírita, né? Que nada mais é do que a doutrina do Cristo, né? Na sua essência, na sua pureza e na sua verdade. Então, que nós possamos ser felizes, né, nesse trabalho, né, com o objetivo dele de transmitir algo que faça diferença nas nossas vidas e naqueles que nos ouvem. Obrigado, Sandro. Bom, então, a nossa roda de conversa hoje, dando continuidade ao nosso estudo e o Livro dos Espíritos, nós vamos, então, começar a tratar sobre os espíritos. A origem e a natureza dos espíritos é o primeiro item. E os espíritos não são seres à parte da criação. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos. Em geral, nós fizemos uma falsa ideia do que são os espíritos. Muitos de nós pensam que são seres vagos, indefinidos, como se fossem fantasmas, como nos contos de aparição. Mas não, eles são seres semelhantes a nós, possuindo um corpo como o nosso, embora sendo ele fluídico e invisível. Na questão 76 desse capítulo, Kardec questiona os benfeitores sobre a definição que se pode dar dos espíritos. E eles respondem a Kardec que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E já nessa questão 76, a gente observa que a palavra espírito, ela já vem escrita com letra maiúscula. Isso se fez para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, que não mais espírito com letra minúscula, que era o que servia para designar o elemento inteligente do universo, mas sem a sua individualização. Então, da onde se parte que se individualiza esse princípio inteligente, se vem nós, os espíritos. E nas questões seguintes, eles seguem nos esclarecendo que os espíritos são seres distintos da divindade, que apesar de serem criados pela divindade, não são a divindade. São obra do Criador, mas não o Criador. Que assim como eles deixam um exemplo, que assim como o homem, por exemplo, que faz uma máquina, ele é o criador da máquina, e não a máquina propriamente dita. Então, o mesmo se dá com relação a Deus. Nós somos filhos de Deus porque somos obra sua. Lide, seguindo então nesse assunto, na questão 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Ju, você falou então que somos obras de Deus, filhos de Deus. Então, se a gente foi criado, é porque a gente teve um princípio. E a resposta dos espíritos continua assim: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são a sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Deus é eterno, e infinito, mas nós, espíritos, tivemos o exato momento da nossa criação, mas ainda não temos a capacidade de compreender e não foi nos dado ainda saber
o exato momento da nossa criação, mas somos criados, temos um princípios e aí sim eternos para frente. O espírito milanês comenta assim: o início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Devemos nos preparar como o aluno que domina todos os cursos nas bênçãos do tempo, para receber o diploma. A aflição a nada nos leva. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar. Acho que consegui responder. Isso aí, gente. Obrigada, Lid. Sandro, já na questão 82, a pergunta de Kardec é a seguinte: é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Assim como a Lid falou ali que nós temos dificuldade de entender como que foi o início, né? E uma das características dessa dificuldade é que nos falta percepção, né? Nós somos muito carentes ainda de características sensoriais para perceber as coisas, né? Nós não percebemos nem as coisas grosseiras ainda, né? Muitas coisas passam desapercebidas de nós das coisas grosseiras. E imagina tentar ir até a formação do espírito, né? Então, falta-nos capacidade de entendimento e falta-nos ferramentas para isso. E nesse sentido, também se atribui ao fato de nós tentarmos caracterizar o espírito, né? E aí a pergunta é se os espíritos são imateriais, né? Kardec, no comentário dessa questão, eu vou adiantar, vou falar o que o Kardec disse primeiro. Ele disse que nós temos o hábito de julgar que o espírito é imaterial. E por que isso? Porque nós não temos capacidade de percebê-lo com os sentidos que nós temos. Certo? Então, aquilo que não se percebe, julga-se que não existe. E essa é a grande falha da nossa conduta em relação às coisas de Deus. Coisas que nós não percebemos, nós julgamos com a nossa inferioridade que elas não existam. Então, nós consideramos muitas vezes que o espírito é imaterial. Mas aí os espíritos nos dizem na resposta que o espírito não é imaterial, ele é apenas incorpóreo. Ou seja, não tem corpo, mas ele é uma matéria quintessenciada. O que é uma matéria quintessenciada? É uma matéria que foi apurada. Ela foi apurada, foi melhorada, foi purificada. Né? E como falamos ali no início da resposta, nós não temos capacidade de perceber aquilo que ainda é bruto. Quiçá algo que está quintessenciado. Né? E nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, com a eletricidade, com o magnetismo. A eletricidade e o magnetismo é material, eles existem. Mas nós não percebemos com os nossos sentidos. Quer dizer, até percebe, mas tem que botar o dedo lá na tomada para sentir o choque. Né? E com o espírito nós não temos nem essa capacidade ainda, a menos que fôssemos médiums. E ainda assim o médium não enxerga o espírito, né? Ele enxerga a manifestação do perispírito, que é o que nós vamos ver para frente aí. Então, sendo mais exato na resposta, os espíritos são imateriais? Não. Eles são materiais feitos de matérias quintessenciadas. Muito difícil de nós percebermos, né? Porque nos falta sentidos. Né? É a mesma coisa que pedir para um cego definir a luz. Um cego de nascença, ele não tem como definir a luz, ele não conhece. E se ele nasceu cego, ele julga que conhece todos os sentidos das coisas que lhe acontecem. Né? Ele está adaptado àquilo, mas ele não consegue caracterizar o sentido da luz. Então, é mais ou menos assim que nós nos posicionamos em relação à conceituação e a caracterização do espírito, né? Como se fossem os cegos que não conseguem ver a luz. Obrigada, Sandro.
Então, até agora a gente tentou fazer um breve relato, tentando definir espírito. Então, agora a gente vai para o mundo normal primitivo. E já na questão 84, Kardec pergunta se os espíritos constituem um mundo à parte, fora desse que vemos. E a resposta que eles dão é que sim, o mundo dos espíritos, ou se quiserem, o mundo das inteligências incorpóreas. E segue nos esclarecendo que o mundo espiritual é o que pré-existe e que sobrevive a tudo, e que é o principal na ordem das coisas. Viemos do mundo espiritual, momentaneamente, para nos melhorarmos, e depois do nosso desencarne, nós retornamos a ele. Mas que, voltando para casa, por assim dizer, nós não vamos para lá para descanso. Muitos de nós pensam e esperam que seja assim, que a gente vá descansar. E é muito pelo contrário, porque enquanto espíritos, nós estamos em um constante trabalho de aperfeiçoamento. E tanto aqui no mundo corpóreo como no mundo espiritual, nós seguimos trabalhando para esse aperfeiçoamento. E que seguem os esclarecimentos deles, né? E que apesar de serem mundos distintos, eles não são independentes. E que a correlação que existe, ela é permanente e incessante. Que um reage sobre o outro. E que aqui nós somos uma cópia imperfeita ainda do mundo espiritual, e não o contrário. E Ju, aí nessa questão também eles perguntam se o mundo corpóreo, né, poderia viver, poderia deixar de existir. E eles dizem que sim, poderia, porque o mundo verdadeiro, não é esse o termo, mas o mundo que é permanente, que é para sempre, é o dos espíritos. Que eles são interdependentes, como tu falaste, porque se precisa dessa interdependência para que a evolução ocorra de forma mais rápida. Nós já falamos em outros encontros aqui que o plano espiritual é como se fosse a universidade, né? E o plano encarnado é como se fosse o exercício da profissão. Então, nós vamos lá, aprendemos como fazer e vemos aqui e exercemos aquilo que aprendemos, né? E eu preciso deixar dito também que fazia parte lá da minha questão lá de trás, é que o espírito, uma vez formado, e não se sabe quando, como a Lite falou, ele não tem mais fim. Né? Ele não tem mais fim, ele vai passar por um processo evolutivo, né? Cada vez menos material, cada vez menos corpóreo, em função dessa transição entre plano material e espiritual, né? Até um ponto em que esteja sublimado, vamos dizer assim, né? Mas jamais deixa de existir. E vai fazer novos trabalhos em novos ambientes, né? Com novas características. Mas é legal essa questão aqui, a questão 86, que diz que o mundo corpóreo poderia se extinguir. Porque o mundo espiritual, ele é autossuficiente, vamos dizer assim, né? Seria autossuficiente. Mas que há uma necessidade dessa inter-relação para que a gente cresça, né? Diante dos desígnios que Deus nos colocou dentro desse planeta também, desse contexto e dessa situação evolutiva em que nós nos encontramos. Obrigado pela contribuição, Sandro. Lide, na questão 87, Kardec pergunta se os espíritos eles ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. E os espíritos respondem o seguinte, Ju. Os espíritos estão por toda a parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Jesus, quando esteve entre nós, já falou, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas muitas moradas são habitadas. Então, entre nós,
nas colônias espirituais, nas cidades umbralinas, todos eles têm espíritos. E eles estão limitados à sua condição de elevação espiritual. Então, nem todos podem entrar em determinadas colônias espirituais, assim como os espíritos puros podem transitar entre todos as colônias, entre todos os mundos, dependendo da sua elevação. No livro Nosso Lar, que fala sobre a colônia espiritual Nosso Lar, André Luiz, depois de ter ficado um certo período longo no umbral, vai até essa colônia receber tratamento. Então, é uma colônia um pouco mais elevada, mas ainda assim recebe espíritos que precisam de auxílio. E já trabalhando, acontece um caso de um espírito querer adentrar a colônia Nosso Lar. E esse espírito é barrado, porque esse espírito ainda não tinha condições de estar lá para não baixar a frequência vibracional da colônia. Não que Deus não permita que todos possam evoluir. No contexto da história, esse espírito, ele não estava disposto nem preparado para fazer essa mudança. Então, os espíritos estão conosco, estão nas colônias espirituais e influenciam muito na nossa vida. É uma coisa que nós poderíamos contribuir, né, Lídia, que o fato de estar em todos os lugares, mas que nem todos os lugares são acessíveis em função do grau evolutivo, no sentido do inferior querer ir a um lugar superior, energeticamente falando. O contrário é permitido. Um espírito mais evoluído consegue descer às zonas menos evoluídas e normalmente faz isso principalmente quando vai realizar os resgates, né, no umbral e em planos energeticamente inferiores, né? Então é um caminho que não pode subir à vontade, mas descer à vontade pode, para ver como tudo é tão perfeito, né? Que essa permissão existe justamente para quê? Para que se trabalhe, para que o menor consiga evoluir a ponto de chegar mais próximo do maior, em termos de nível evolutivo, né? Então, uma das mãos pode. Ela não é mão dupla, mas uma das mãos pode. Sim. E até no livro Nesse Nosso Lar, o espírito que auxilia André Luiz, quando ele está no umbral, ele já há muito estava oferecendo auxílio, né? André Luiz, que ainda não estava disposto a enxergar esse espírito de luz que desceu para solicitar para ajuda, né? Para ajudar. Falando nisso, eu acho que hoje é um dia que nós vamos ter um pouco mais de tempo. Isso acontece conosco. Cada um de nós tem um espírito mais elevado do que nós nos cuidando, que é o que nós consideramos o nosso anjo da guarda, né? Então, se pergunta assim, será que algum tempo eu fiquei desamparado nesse mundo, né? Será que deixaram de olhar por mim aqueles que sentem solidão, que sentem desamparo? E a doutrina espírita nos diz que não, que pelo menos esse espírito mais evoluído que nós, que é responsável pela nossa programação encarnatória, e por esse cuidado nosso, nessa nossa encarnação, ele está sempre ali atento. É como se a luz estivesse sempre acesa. O que é necessário é que nós tenhamos os olhos de enxergá-lo. Então, sempre podemos correlacionar que quando deu a vida, não é a luz que apagou. Foram os nossos olhos que fecharam. Então, a nossa ação é fazer com que os nossos olhos se abram de novo. E como que os nossos olhos se abrirão de novo? É pela humildade, né? Pelo arrependimento, pela condição de conseguir definir aquilo que nos faz tão pequenos, né? Aquilo que exalta os nossos vícios e não as nossas virtudes. Não tem muito a ver com o tema, mas eu acho que tu deixou um gancho legal aí para que a gente possa ir trazendo o nosso cotidiano para esse assunto, né? Para que a gente possa ver sentido em por que estudar isso, né? Obrigado, Sandro, pela contribuição. E, Lide, esse livro, O Nosso Lar, ao qual tu te refere,
É o primeiro da obra do André Luiz, que vem nos esclarecer, nos trazer o que acontece no plano espiritual, né? É um livro riquíssimo em detalhes. Aquele que gostaria de ler essa obra, a gente tem na casa para empréstimo. Também tem o filme, que é muito fiel ao livro, então fica o convite para que os irmãos que tenham aguçado um pouquinho a vontade de ver um pouquinho mais sobre essa obra, possa procurar um de nós. Sandro, dando sequência então na questão 88, Kardec pergunta se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Bom, os espíritos nos respondem que para nós eles não têm essa forma. Mas nós falamos já ali atrás, né? Nós temos tão pouca capacidade de perceber tantas coisas, né? Que perceber uma forma de um espírito que nós não conseguimos pelos nossos sentidos seria quase impossível atribuir uma forma para eles, né? Mas os espíritos nos dizem que para eles, lá no plano espiritual, sim, tem uma forma, e que se nós quiséssemos usar um comparativo, que é o que nós precisamos, né? Nós vivemos de analogias, né? São as analogias que nos esclarecem. A gente conta uma teoria, né? A gente não entende, aí faz um exemplozinho, aí a gente entende. Então, eles dizem que é como se fosse uma chama, né? Uma centelha ou um clarão. E dizem mais ainda, que elas têm variação de cores em função do nível evolutivo desse espírito, que vai da sombra, a característica da sombra, né, até o brilho de um rubi. Então, essa seria a escala de cores, né, que ele vai passando, né, em função do seu nível evolutivo. E nos fala também, na sequência, que o espírito consegue andar pelo espaço através do pensamento. Então, aonde estiver o teu pensamento, lá estará o teu espírito, né? Ou a gente poderia dizer também, onde estiver o teu espírito, lá, onde estará o teu pensamento, lá também estará o teu coração, né? A gente pode dizer para a gente que precisa de materializar as coisas, né? Então, e diz que essa viagem, ela é proporcional ao pensamento. E que nós podemos, enquanto espíritos, né, nós podemos perceber apenas a chegada, em função da velocidade com que isso se faz, ou ainda, se for da nossa vontade, percebermos o caminho até chegar lá, né, mesmo com essa grande velocidade. Então, isso expande, eu acho, a nossa percepção e a nossa capacidade de entendimento do que significa o espírito. É algo muito além do que aquilo que os nossos sentidos percebem, né? Por isso que talvez nós tenhamos tanta dúvida ainda. E aí, nesse caso, quando há essa dúvida, é fundamental o exercício da fé, né? Que a Lide falou lá atrás, na primeira questão dela. É importante que nós confiemos, né, em Deus, Ele como sendo causa, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá bem fácil de falar, tá no peito da Ju ali, ó. A colinha está no peito da Ju ali. Ó. Então, nós temos que acreditar nisso. É isso que nos conduz e que nos dá a estrutura para entendermos essas nuances, né, que os nossos sentidos não são capazes de perceber ainda. E nesse livro, Nosso Lar, também tem um detalhe dessa questão da velocidade do pensamento, da velocidade da locomoção dos espíritos, né? Então, ele também tem uma didática bem boa para explicar e explica também uma outra parte, a questão das luzes, né? Que André Luiz, desencarnado, consegue ver duas luzes azuis muito brilhosas chegando em nosso lar. E ele pergunta para Narcisa, que estava acompanhando ele, o que seriam aquelas luzes. Então, ele, numa colônia espiritual, que eu falei, um pouco mais elevada, ainda assim vê chegando dois espíritos que ele ainda não conseguiu, né, definir, que aí eram dois espíritos mais elevados, mensageiros de um plano maior ainda, e que pode ser visto por essas luzes, né? É porque além da cor diferente, quanto mais evoluído o espírito, menos materializado ele é, né? Mais tênue, mais quintessenciado ele é, mais purificado. Então, por isso que mesmo ele estando em plano espiritual, ele ainda não percebeu
de forma definida aqueles espíritos que estariam chegando. E já na questão seguinte, Kardec questiona se a matéria ela oferece algum tipo de obstáculo aos espíritos, e eles respondem que não, que os espíritos penetram em tudo, ou seja, no ar, na terra, na água, e até mesmo o fogo é acessível a eles. E seguem nos esclarecendo nas questões seguintes que não pode haver uma divisão de um mesmo espírito, mas que cada espírito ele é um centro que irradia para os diferentes lados, e que essa irradiação, a intensidade dessa irradiação, ela se dá de acordo com a pureza e a perfeição do espírito. Eu acho que deve de ser, isso é eu que é como se a luz que vocês comentavam anteriormente, né? Quanto mais purificado, mais vai modificando essa claridade dessa luz, e eu acho que essa mesma intensidade de radiação que o espírito pode ir além, né? Então, às vezes se acha que ele está em determinados espaços separadamente, mas não, é ele mesmo irradiando para todos esses lugares. É essa condição e a questão da velocidade também, né? Como ele se locomove com a velocidade do pensamento, isso é frações de segundos, ele pode estar em distâncias absurdas, desde que elas sejam conhecidas, né? Porque o pensamento só pode ir onde conhece, né? E aí eu lembro do nosso estudo do domingo, né? Que nós falávamos que, baseado nessa questão, não adianta se fechar no quarto para fugir de espírito, né? Porque, então, se nós não queremos a presença de espíritos que nos fazem mal, a única maneira de que eles não nos atinjam, não nos cheguem a nós, é que nós mudemos a vibração. Essa capacidade se tem de trabalhar num nível energético, vibracional, que não dê acesso a certos espíritos, mas não tem como se fechar no quarto. Tem que mudar a forma de pensamento, né? Mudar o sentimento e a postura em relação às coisas da vida. Aí sim se protege daqueles que talvez estejam querendo nos proporcionar algum tipo de mal, né? É a nossa reforma íntima, é a nossa o nosso constante melhoramento moral que nos permite, né, Sandro, essa voltar o nosso pensamento para outras formas, para a gente não ter esse contato com esses espíritos menos evoluídos, mais inferiores, mas é nós que determinamos essa relação, e não eles, né? Erradamente, às vezes a gente pensa que está cercado de espíritos inferiores e que é culpa deles. Não. Normalmente é o nosso proceder, é o nosso pensamento, as nossas atitudes que nos mantém ligados a eles. Lide, na questão 93, Kardec pergunta se o espírito tem alguma cobertura ou se ele está envolvido em alguma substância. É para mim essa. Essa é para mim. Né, Lide? Então, está envolvido por uma substância, sim, né, que é uma substância vaporosa, né, que para os nossos olhos ela é vaporosa, mas para os espíritos ela ainda é grosseira, né, que é o que se chama de perispírito, né, é o que daria, vamos supor assim, forma ao espírito. Então, nós poderíamos fazer uma analogia com o abacate, por exemplo. Né? Então, para nós entendermos de forma didática, é como se o espírito fosse o caroço do abacate e o corpo, esse que se apresenta aqui, seria a casca. E o perispírito, ou esse envoltório, essa cobertura, seria a polpa desse abacate. Então, é o que faz a ligação do princípio inteligente com o princípio material.
né? Que vem do fluido universal, que nós já vimos lá para trás, né? Então, esse é o perispírito. E ele tem uma característica importante, o perispírito, que ele é como se fosse um mensageiro. Ele leva de uma condição de vida encarnada para desencarnada as cicatrizes, as feridas que nós causamos na nossa existência. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que foi fumante a vida toda, certo? Viveu muito igual, né? Foi um exemplo que foi usado no domingo. Né? Daí ainda se diz, não, olha aí, fumou a vida inteira e viveu 100 anos. Ele criou uma ferida, né? uma dívida, vamos dizer assim, encarnatória, que ficou em forma de ferida, ficou gravado no perispírito. Então ele desencarna, quando ele volta a encarnar, ele traz essa ferida latente no perispírito, que quando o corpo vai se ligar com o espírito, esse corpo sofre as consequências dessa gravação que veio das heranças passadas. Então, além de ele fazer essa cobertura no espírito, né, ele também é o que leva essas mensagens de uma encarnação para outra. Eu não sei se me fiz claro, eu acho que dá para entender, né? Como se ele tivesse ali gravadinho em potencial aquilo que nós poderemos desenvolver em função dos nossos erros, né? Das nossas falhas em relação às leis divinas. Porque É o nosso HD, né? É isso aí. É isso aí. É o que a gente leva gravadinho ali, né? Então ele se manifesta também. E quando as pessoas dizem que viram espíritos, na verdade o que elas viram foi a manifestação do perispírito. Porque o espírito, como vimos lá atrás, mesmo quem tivesse condição de vê-lo seria uma centelha apenas, né? Então, se ele tiver uma forma, Jesus, quando apareceu para os apóstolos de forma mediúnica, depois de desencarnado, era o perispírito dele que estava se apresentando ali. Então, é essa camada que envolve o espírito e faz a ligação do espírito com o corpo. Obrigado, Sandro. Se fez entender, sim, nossa, muito, muito didático a, o teu esclarecimento. Lide, desculpa o susto que eu te dei, tá? Eu me enganei aqui nas questões, troquei a tua pela do Sandro. Te assustei, né? Mas eu sabia que ele ia responder, porque eu já deixei para ele, porque eu conheço a didática do Sandro, e ninguém melhor que ele para explicar do perispírito. Então, Lide, o envoltório semimaterial, o perispírito, ele tem formas determinadas e ele pode ser perceptível? Ju, via de regra, para o espírito encarnado, ele tem a forma do seu corpo, pois como o Sandro já explicou, é ele que dá a forma ali do nosso abacate. E para o espírito desencarnado, sendo ele mais evoluído, ele pode escolher a forma que ele vai se apresentar. Então, às vezes, no mundo espiritual, o espírito acaba escolhendo de alguma encarnação que foi mais feliz, que teve momentos mais agradáveis. Então, via de regra, é assim que acontece. Os espíritos responderam assim. Então, sim, o perispírito tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. E isso levanta uma questão que refere aos médiums, né? O que a manifestação de um espírito através do perispírito pode enganar. E o como o médium pode saber qual o espírito que está se apresentando? Então, pela vibração, né? É uma maneira que o médium atento pode descobrir essa manifestação, né? E sempre levando em conta que os médiums, assim, verdadeiramente comprometidos, eles levam também em conta a ordem moral. O que essa comunicação, o que isso tem de bom, de útil, né? E não interessa qual o espírito manifestante, mas o conteúdo,
que tem na mensagem, né? Bom, meus queridos, é um assunto muito instigante, é um assunto muito que nos interessa e a gente não consegue, em uma roda de conversa, trazer todos os detalhes, tudo que esse assunto traz aqui no Livro dos Espíritos. Então, o convite que fica é que aqueles que se interessarem possam estar procurando na obra, possam estar também sendo convidados ao nosso grupo de estudos no domingo, às 20 horas, que vai ser incluído no grupo e vai ser muito bem-vindo e vai ser muito bom termos mais irmãos como nós, aprendizes, buscando esclarecimentos. E que na nossa próxima roda de conversa, então agora nós falamos do espírito propriamente dito, do perispírito, então nós vamos trazer na próxima quinta, a escala espírita. Então a gente vai começar a dar uma classificada neles, né? Foi uma alegria, é um prazer enorme estar com a Lide, com o Sandro, com a Bruna e com vocês que nos acolhem nos vossos lares, nos vossos locais de trabalho, onde vocês estiverem, é sempre muito gratificante essa companhia. Já nos encaminhando então para o final da nossa roda de conversa, eu deixo o convite para a Lide deixar o seu boa noite, Lide. Então, como diz o Felipe, cenas dos próximos capítulos, a gente falou muito hoje, né, da questão de espírito mais elevado, menos elevado, pode estar aqui, não pode estar ali, a velocidade. Então, na próxima quinta e no domingo, quem já quiser antecipar, estudar com nós sobre a ordem dos espíritos, é sempre muito bom estar aqui, eu fico muito feliz. Eu aprendo muito no domingo, eu aprendo mais ainda para estudar para a roda de conversa e eu agradeço a oportunidade de estar trabalhando. Um beijo bem grande aos colegas queridos e ao pessoal que nos ouve, que está sempre com nós nas quintas-feiras. Um beijo e até semana que vem. Sandro. Boa noite, então, minhas colegas, queridas colegas, quanto tempo já trabalhando junto, né? Coisa boa isso. Que nós podemos perseverar, né? Perseverar é fundamental nesse processo, até porque as obras acabam, né? Nós voltamos a lê-las e identificamos que elas parecem que estão diferentes, né? E nós já chegamos à conclusão, né, nos nossos estudos, que elas não estão diferentes. Nós é que estamos diferentes. Então, que esse trabalho que a gente faz, chegando dentro das casas das pessoas, dentro das percepções, dos corações, das aflições, possam fazer também esse trabalho. Formar pessoas diferentes. E que nós possamos, nos tornando pessoas diferentes, que nós possamos fazer algo também pelo Espiritismo. E a maior caridade que se faz pelo Espiritismo é a divulgação dele. Então, a cada um que está ouvindo essa nossa roda de conversa, que se beneficiou e que, acima de tudo, gerou dúvidas. E aí que está o fundamento, é gerar dúvidas. A pessoa que tem a dúvida, ela faz as perguntas, e nós já falamos várias vezes que são as perguntas que movem o mundo, e não são as respostas. Então, que nós possamos, além de nos transformar, sermos cada vez pessoas diferentes, que nós possamos fazer a diferença também na vida das pessoas, levando essa informação que chegou até nós. Né? Tentando ser coerente, né? Tentando ser fiel ao que a doutrina espírita diz, né? Até só para fazer uma brincadeira contigo, Ju, nós não vamos classificar os espíritos, não, viu? Nós só vamos falar o que o Kardec usou, tá? Então não é nós que classificar os espíritos, tá, pessoal? Mas, enfim, a ideia é essa, é que nós possamos nos juntarmos, né? Para que nós sejamos disseminadores disso tudo, porque isso faz um bem danado para a vida da gente. Né? Então, quanto mais pessoas puderem se beneficiar disso, melhor. Então, um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o próximo encontro. Obrigada, meus queridos. Que bom, Sandro, que você disse que foi Kardec, né? Senão nós ia ficar mal na foto. Bem, meus queridos, e nós, como então também aprendizes,
podemos às vezes nos equivocar, nos enganar, mas as obras da codificação, Kardec não se engana. Então, se a gente disser alguma coisa que você acha que não está legal, procura nas obras básicas que vai buscar o esclarecimento e nós, como aprendizes, nos enganamos, mas Kardec não. Um beijo no coração de cada um, gratidão mais uma vez pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado. Até uma próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,